Eu demiti a jovem amante do meu marido. Ele me deu um tapa em público. Eu lhe dei 10 tapas de volta. E ali mesmo eu disse a ele: você também está demitido. Eu estava no palco do baile de gala anual de caridade da nossa empresa, segurando um pendrive na mão, que continha provas suficientes para destruir tudo. Lá embaixo, mais de 500 pessoas estavam sentadas. Toda a equipe da empresa do meu marido, Ricardo Vargas, a Vargas Tech, também presentes estavam seus sócios, investidores e jornalistas dos principais veículos de mídia financeira de São Paulo. Os lustres de cristal do Hotel Unique iluminavam o salão de festas tão claro quanto o dia. E eu, Isabela Alencar, a esposa de Ricardo Vargas, estava me preparando para lhe dar um presente inesquecível naquele palco deslumbrante. A seguir, vamos dar as boas-vindas à senhora Isabela Alencar, esposa do nosso CEO, que sorteará o número vencedor do grande prêmio desta noite. A voz do mestre de cerimônias ecoou pelos alto-falantes com um entusiasmo profissional polido. Eu caminhei para o palco passo a passo, meus saltos de 10 centímetros estalando firmemente contra o chão. Eu usava um vestido de veludo preto de alta costura que acentuava perfeitamente a figura que eu mantinha meticulosamente. Sou uma mãe de 2 filhos de 36 anos, mas passo facilmente por 28. Não faço isso para agradar ninguém, mas porque nunca me permito parecer derrotada. Ricardo estava sentado na primeira fila. Ao lado dele estava sua assistente executiva, Sofia Mendes. Aquela garota de 24 anos, usando um vestido decotado cor de champanhe, inclinou-se em seu ouvido para sussurrar algo, sorrindo como uma flor recém-desabrochada. Há 3 meses, no escritório do nosso apartamento de luxo nos Jardins, encontrei um ultrassom de 6 semanas. Era de Sofia. Ricardo caiu de joelhos chorando naquela noite, jurando que foi apenas um momento de fraqueza, que a garota havia se jogado para cima dele e que o que ele mais amava no mundo era eu e as crianças. Eu acreditei nele, ou melhor, fingi acreditar. Passei 3 meses contratando um detetive particular para auditar seus extratos bancários, recuperar imagens de câmeras de segurança e até hackear seus backups do iCloud. Eu consegui tudo. Sra. Alencar, por favor, diga algumas palavras, disse o mestre de cerimônias, me entregando o microfone. Eu o peguei. Não olhei para a urna do sorteio. Olhei diretamente para a primeira fila. Ricardo finalmente encontrou meu olhar, sorriu e ergueu sua taça de champanhe. Aquele sorriso era exatamente o mesmo de 17 anos atrás, em nosso primeiro encontro. Naquela época, ele era um estudante de engenharia sem dinheiro e eu era filha do reitor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da USP. Todos diziam que eu estava me casando por baixo, mas eu dizia que amava seu brilhantismo. Brilhantismo, Antes de sortear o prêmio, gostaria que todos assistissem a um vídeo, eu disse, estalando os dedos em direção à cabine de controle. A tela gigante se acendeu. A primeira imagem era uma gravação de segurança do corredor de um hotel. Ricardo, com o braço firmemente enrolado na cintura de Sofia, passou um cartão-chave para entrar em um quarto. A data e hora marcavam 17 de novembro do ano passado, nosso aniversário de casamento. Naquele dia, ele me disse que estava numa viagem de negócios em Curitiba. A segunda imagem, registros de transferência bancária. Ricardo transferia R, 20 e 5 mil por mês para Sofia sob a rubrica folha de pagamento, mas Sofia nem sequer estava no sistema de RH da empresa. Nos últimos 2 anos, as transferências totalizaram R, 600 mil de nossos bens matrimoniais. A terceira imagem, capturas de tela de mensagens de texto, Ricardo escrevendo para Sofia. A velha amargurada precisa sair do caminho. Quando o bebê nascer, vou me divorciar dela. E se ela se atrever a fazer uma cena, tenho maneira de deixá-la na rua sem um centavo. O salão de festas caiu em um silêncio mortal. Observei o rosto de Ricardo passar de corado a pálido em frações de segundo e de pálido a um cinza lívido. Ele pulou. Sua cadeira rangeu horrivelmente contra o piso de mármore. Desligue isso! Desligue isso agora! Ele berrou em direção à cabine. Mas minha assistente Carla já havia trancado a sala audiovisual. Ninguém lhe deu atenção. Sofia tentava se esconder debaixo da mesa, mas os olhos de 500 pessoas estavam fixos nela como holofotes. Ela cobriu o rosto, os ombros tremendo, entre uma risada nervosa e soluços. Continuei clicando nos slides. A quarta prova, a quinta, a sexta. Eu havia preparado exatamente 37 slides. Cada página era uma faca. Eu ia esfolar esses 2 vivos. Ricardo, eu disse ao microfone.
minha voz calma como se estivesse discutindo o clima em São Paulo. No início deste mês, você perguntou por que eu não tinha transferido a mesada de sua mãe. Vou te dizer agora porque descobri que você estava dando a sua mãe R, 5 mil, e a Sofia R, 25 mil. Sua mãe te criou por 30 anos. E para você, ela vale 1/5 da sua amante. Alguém na plateia soltou um suspiro audível. Vi vários jornalistas pegarem seus telefones e começarem a gravar. Até amanhã não. Até esta noite este vídeo seria viral em todo o Brasil. Ricardo correu para o palco. Ele se moveu tão rápido que tropeçou nos degraus e quase caiu. Este homem, sempre visto como um elegante cavalheiro na cena tecnológica de São Paulo, avançou sobre mim como um lunático, com os olhos injetados de sangue. Você está louca? Você sabe o que está fazendo? O IPO é amanhã. Ele agarrou meu pulso com uma força que parecia que ia esmagar meus ossos. Eu fiz uma careta de dor, mas não resisti. Apenas o olhei friamente. Eu sei, eu disse. É exatamente por isso que escolhi hoje. Ele levantou a mão. O tapa veio tão rápido que eu nem tive tempo de piscar. O som explodiu ao lado do microfone, ecoando pelos alto-falantes como um tiro. Minha cabeça virou para o lado e senti o gosto de sangue no canto da minha boca. As pessoas gritaram. Alguém se levantou. Alguém gritou para chamar a polícia civil, mas ninguém se moveu. Todos estavam olhando, assistindo ao escândalo corporativo de primeira fila mais sangrento e dramático do ano. Virei a cabeça lentamente e olhei para Ricardo. Sua mão ainda tremia. Em seus olhos havia uma loucura misturada com medo e raiva. Ele provavelmente pensou que eu choraria, que cobriria meu rosto e sairia correndo do palco, fazendo o papel da pobre vítima de violência doméstica. Isso lhe daria a chance de interpretar o marido arrependido e transformar isso em um problema conjugal privado para acalmar as águas. Mas ele não me conhecia. Eu sou Isabela Alencar, oradora da minha turma no ensino médio, formada com louvor na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da USP, e uma advogada de elite em fusões e aquisições na Faria Lima por 12 anos. Os negócios que eu cuidava valiam no mínimo R, 1,5 bilhão. Já negociei com mafiosos, políticos corruptos e fundos abutres internacionais. Ele achou que um tapa ia me quebrar. Eu sorri. Então levantei minha mão. O primeiro tapa pousou com toda a minha força em sua bochecha esquerda. Isso é pelo tapa que você acabou de me dar. O segundo tapa, um tapa de costas de mão, estalou em sua bochecha direita. Isso é pelo nosso aniversário, quando você disse que estava em Curitiba. O terceiro tapa, o quarto, o quinto, eu contei em voz alta. Cada tapa carregava meus anos de queixas e fúria para que ele pudesse fundar sua startup, abrir mão da minha carreira de sócia em meu escritório. Fiquei em casa para criar nossos filhos. Quando a mãe dele ficou doente, esvaziei suas comadres por 3 anos. Quando a empresa dele ficou sem dinheiro, hipotequei a cobertura em Ipanema que meu pai me deixou. No 10º tapa, parei. O rosto de Ricardo estava inchado e deformado. Seu lábio estava sangrando. Seus óculos voaram a 3 metros de distância. Ele cambaleou para trás e colidiu com a torre de champanhe na beira do palco. As taças se estilhaçaram. O líquido dourado manchou seu terno caro feito sob medida. Ajustei o decote do meu vestido e tirei um documento da minha bolsa. Ricardo, este é o acordo de divórcio. Você cometeu adultério e ocultou bens conjugais, e eu tenho provas irrefutáveis. Estou entrando com um divórcio litigioso. 7. Eu fico com a guarda total de ambos os filhos. Exijo 60% das ações da empresa e não se apresse em recusar. O vídeo de você me agredindo há 1 minuto já foi enviado para as esposas dos seus 3 sócios. Tenho certeza que elas estão assistindo agora mesmo. Você acha que um homem que agride publicamente sua esposa ainda está apto a ser CEO? Joguei os papéis em seu rosto. Assine agora. Caso contrário, amanhã de manhã, todos os seus investidores, clientes e bancos receberão a prova de sua fraude fiscal, seu suborno corporativo e seus balanços financeiros adulterados. Tem os registros de suas contas secretas nas Ilhas Cayman, seus pagamentos ilegais àquele comissário de zoneamento e todo o histórico da sabotagem ilegal que você fez para roubar contratos públicos de nossos concorrentes. Inclinei-me em seu ouvido e sussurrei em uma voz que só ele podia ouvir. Você acha que eu não sei que o acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes há 3 anos não foi uma falha nos freios? Seu corpo inteiro congelou. Naquele acidente, um jovem programador morreu. Ricardo alegou que foi um trágico acidente.
mas eu sabia que aquele garoto havia descoberto sua fraude contábil e planejava denunciar La CVM. Eu havia passado 3 meses rastreando o dono do ferro velho que ele subornou, e eu já tinha sua confissão gravada. Você vai assinar ou não? Perguntei. Suas mãos tremiam, mas ele pegou a caneta. Sob o olhar atônito da multidão, ele assinou o acordo de divórcio. Sua assinatura estava torta como uma cobra moribunda. Guardei o documento e me virei para a plateia. Senhoras e senhores, peço desculpas por estragar o clima festivo. O sorteio continua. O prêmio é uma viagem para 2 pessoas para a Europa, patrocinada por mim no valor de R$ 50 mil. No entanto, eu fiz uma pausa, meu olhar varrendo o rosto pálido de Sofia. Sugiro que o casal vencedor verifique os telefones um do outro esta noite. Nunca se sabe que surpresas podem encontrar. Uma onda nervosa de risadas percorreu a multidão, seguida por uma avalanche súbita de aplausos. Fiz uma reverência e saí do palco. Meus saltos pisaram nos cacos de vidro. Ao passar por Sofia, parei. Ela estava encolhida em sua cadeira como um gato de rua encharcado pela chuva. Há 3 meses, ela me adicionou no Instagram. Ela me chamou de querida Isabela, dizendo que queria aprender como eu equilibrava minha carreira e família. Eu soube na hora que havia algo suspeito sobre ela, mas entrei no jogo. Eu apresentei a clientes. Eu até fui ao seu apartamento na Vila Madalena para fazer sopa para ela quando ficou doente. Claro, enquanto estava lá, plantei escutas em seu quarto. Seita. Mendes, inclinei-me e sussurrei. Já investiguei. O bebê que você está carregando não é de Ricardo. Você está saindo com 3 homens ao mesmo tempo. E Ricardo é apenas o que tem o bolso mais fundo. Diga-me, se eu contar a ele agora mesmo, você acha que ele vai querer matar alguém ainda mais do que há 1 minuto? Suas pupilas dilataram em pânico total. Endireitei-me e escovei levemente meu ombro, como se estivesse tirando poeira. A propósito, você está demitida. Não da empresa de Ricardo, porque essa empresa não será mais dele por muito tempo. Você está demitida da minha vida. Saia e nunca mais me deixe ver seu rosto. Virei-me e fui embora, deixando para trás um salão de festas cheio de alvoroço escandaloso. Ao sair do hotel, o vento cortante de dezembro de São Paulo atingiu meu rosto. Minha assistente, Carla, correu atrás de mim com meu casaco. Isabela, os sócios do Sr. Vargas, acabaram de ligar. Eles querem se reunir amanhã de manhã para discutir as ações. Além disso, as esposas dos 3 principais investidores acabaram de postar no X e no LinkedIn que em nenhuma circunstância farão negócios com um agressor. Vesti meu casaco e acendi um cigarro. Eu não fumava há 3 anos, mas esta noite eu precisava de um. Diga a eles às 10 da manhã, no meu antigo escritório de advocacia. Quanto a Ricardo, soltei uma nuvem de fumaça e a observei se dissipar no ar gelado. Ele deve estar tentando descobrir freneticamente de quem é o filho de Sofia agora. Deixe-o. Somente quando ele tiver certeza é que perceberá tudo o que perdeu por um bastardo que nem é dele. Meu telefone tocou. Era meu filho de 12 anos, Lucas. Mãe, onde você está? O papai acabou de ligar. Ele disse que você causou uma cena enorme no baile, que você enlouqueceu. Lucas, eu o interrompi. Seu pai me deu um tapa no rosto na frente de 500 pessoas. Ainda tenho a marca na minha bochecha. Você acha que sua mãe está louca? Houve um longo silêncio na linha. Então meu filho disse: vou pegar um pouco de gelo. Venha para casa. Eu coloco a compressa em você. Meus olhos arderam de repente, mas eu me contive. Isabela, não chore. Pelo menos não até ter vencido completamente. Não chore, Lucas. Mamãe não vai para casa esta noite. Vou ficar em um hotel. Amanhã vou te levar para ver alguém. Quem? O velho amigo do seu avô, o desembargador Matos, do Tribunal de Justiça? Já que seu pai diz que tô louca, vou mostrar a ele como é a verdadeira loucura. Desliguei, entrei no meu Audi e olhei no espelho retrovisor. Minha bochecha esquerda estava vermelha e inchada, mas meus olhos brilhavam de uma maneira assustadora. Esta noite era apenas o começo. Quando acordei na suíte presidencial do Palácio Tangará, já eram 10 da manhã. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, iluminando o acordo de divórcio na mesa de cabeceira. A assinatura de Ricardo parecia uma cicatriz feia, mas veio, ela só me trazia prazer. Meu celular mostrava 37 chamadas perdidas. 12 de Ricardo, 8 de sua mãe e o resto de amigos e familiares preocupados. Retornei apenas uma chamada. Para o velho camarada do meu pai, o desembargador Teodoro Matos. Isabela, disse Teodoro com voz firme, analisei o que você me enviou. Com essas provas, o divórcio e a expropriação de seus bens são garantidos. Mas tenha cuidado. Um cara como esse, encurralado como um cão raivoso,
É capaz de qualquer coisa. A voz do meu próprio pai ecoou ao fundo com fúria reprimida. Ele é um reitor emérito de direito, um homem altamente educado, mas atualmente estava xingando Ricardo pelo telefone. Pai, eu sei. Já enviei seguranças particulares para buscar Lucas e a pequena Laura. Eles ficarão na sua casa nos próximos dias. E o que você vai fazer? Perguntou meu pai. Olhei para o horizonte de São Paulo. Vou coletar meus espólios de guerra. A empresa de Ricardo, a Vargas Tech, foi avaliada em R, 1 bilhão, e se preparava para seu IPO na B3. Eu já possuía 30% das ações como bens pré-nupciais, mas o aumento do valor durante o casamento era propriedade conjugal. Mais importante, eu tinha provas suficientes de corrupção para arruinar sua vida. Às 11h, entrei pontualmente na sala de reuniões da empresa. Os 3 sócios de Ricardo já estavam esperando. Fábio, o CTO, um gênio da tecnologia, mas de vontade fraca. Bruno, o COO, amigo de faculdade de Ricardo, que fingia ser ferozmente leal. E Lívia, a CFO, a única sócia mulher e a aliada que eu mais precisava. Isabela. Lívia foi a primeira a se levantar. Seus olhos caíram sobre meu rosto machucado. Fui direto ao ponto. Ricardo me agrediu na frente de 500 pessoas. Eu tenho vídeo e presumo que todos vocês já viram. Os 3 homens trocaram olhares. O diretor de RH também estava lá, de cabeça baixa. Bruno limpou a garganta. Apenas Lívia manteve meu olhar. Isabela, estamos aqui para falar sobre o futuro da empresa, disse Bruno. A situação atual de Ricardo o torna inapto para continuar como CEO. Mas a empresa é inocente. Centenas de famílias dependem disso. Bruno, eu o interrompi. Não estou aqui para negociar. Estou aqui para informar. De acordo com o acordo de divórcio assinado, 27% de sua participação de 45% são transferidos para mim. Somado aos meus 30% originais, sou acionista majoritária absoluta. Isso é impossível. Bruno saltou de sua cadeira. Ricardo nunca permitirá que isso seja autenticado em cartório. Ele já assinou. Joguei cópias do acordo sobre a mesa. Além disso, tenho provas de seu suborno corporativo, evasão fiscal e livros contábeis fraudados. Se vocês não aceitarem minha entrada na empresa amanhã de manhã, a CVM e o Ministério Público Federal receberão uma denúncia anônima com toda a documentação. Esqueçam o IPO. Vocês todos acabarão em uma prisão federal. Um silêncio mortal inundou a sala de reuniões. Finalmente, Fábio, o CTO, falou com uma voz fina. Ei, Isabela, não temos nada contra você, mas Ricardo é nosso irmão. Irmão, soltei uma risada aguda. Fábio, no ano passado, quando sua mãe precisou de uma cirurgia particular de emergência e você precisava de 250 mil, quem foi ao hospital no meio da noite para levar o dinheiro? Foi Ricardo? Não, fui eu. Eu te emprestei pessoalmente, sem juros, sem fazer você assinar uma nota promissória. Você sabe o que Ricardo estava fazendo? Ele estava comprando uma bolsa Birkin para Sofia. O rosto de Fábio ficou vermelho de vergonha. Continuei. Lívia, no ano passado, sua filha queria se candidatar ao ITA. Quem escreveu a carta de recomendação dela? Fui eu. Eu pedi um favor a um antigo colega de classe, que é professor titular lá. Você sabe o que Ricardo disse quando você pediu a ele? Ele disse: por que uma garota precisa estudar tanto? As mãos de Lívia se fecharam em punhos. Voltei-me para Bruno. Bruno, você se orgulha de sua lealdade. Você sabia que há 3 anos aquele contrato da prefeitura que nosso concorrente nos roubou? Na verdade, foi Ricardo quem entregou nossa proposta a eles por debaixo da mesa. Ele recebeu um suborno de R, 1 milhão deles, custando a você um bônus de R, 25 milhões. Tem os registros da transferência bancária. Quer ver? O rosto de Bruno empalideceu como uma folha de papel. Tirei um pendrive da minha bolsa e o coloquei no centro da grande mesa de vidro. Aqui está toda a roupa suja de Ricardo. Estou lhes dando 2 opções. 1. Vocês me apoiam como a nova CEO. Garanto que a empresa funcionará normalmente. Suas participações acionárias permanecem intactas e o IPO segue em frente. 2. Vocês ficam do lado de Ricardo e todos nós morremos. Eu denuncio vocês e vocês afundam com ele. Levantei-me, olhando para eles de cima. Vocês têm 1 hora para pensar sobre isso. Vou tomar um café. Quando eu voltar, quero resposta. Saí da sala, encostei-me na parede do corredor e respirei fundo. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina. Pela primeira vez em 17 anos, senti que tinha as rédeas do meu próprio destino. Meu telefone tocou. Número bloqueado. Isabela. A voz de Ricardo soou rouca, como uma lixa contra a madeira.
Você acha que venceu? Você não venceu. Ele rangeu os dentes. O filho de Sofia é meu. Fiz um teste de paternidade ontem à noite. Você queria usar o bebê para nos separar. Continue sonhando. Eu caí na gargalhada. Ô, Ricardo, em que clínica você foi? Genesis Labs. O diretor do laboratório é um antigo colega meu de MBA. Você acha que talvez ele tenha alterado o relatório só um pouquinho? Houve um silêncio mortal na linha. Então ouvi o som de algo se quebrando. Provavelmente o telefone se espatifando contra uma parede. Ou talvez a sanidade de Ricardo se quebrando em 1000 pedaços. Isabela, você é uma cobra, ele sussurrou. Obrigada pelo elogio. Desliguei e bloqueei o número. 1 hora depois, voltei para a sala de reuniões. Os 3 sócios estavam de pé, com expressões diferentes, mas compartilhando o mesmo olhar. Eles haviam se rendido. Isabela. Lívia estendeu a mão. Bem-vinda à cadeira da presidência. Apertei a mão dela e olhei para os outros 2. Fábio, Bruno, alguma objeção? Nenhuma, disse Fábio fracamente. Nenhuma, murmurou Bruno entre os dentes. Perfeito. Sentei-me. Ponto número 1. Convocar uma reunião de emergência do Conselho para destituir Ricardo Vargas de todos os seus títulos. Ponto número 2. Ligar para a Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica. Tenho o laudo médico e 500 testemunhas. Ponto número 3. Processar Sofia Mendes para recuperar os 600 mil de bens matrimoniais desviados por Ricardo. Ponto número 4. Fiz uma pausa e ofereci meu primeiro sorriso genuíno do dia. Estou me mudando para o escritório de Ricardo. Aquele com vista para o Parque Ibirapuera. Estou de olho nele há muito tempo. No dia em que me mudei para o escritório de Ricardo, Sofia apareceu. Ela usava roupas de maternidade largas, sem maquiagem e tinha os olhos inchados. Parecia 10 anos mais velha. Nada como a garota deslumbrante no vestido champanhe. Sarah Alencar, disse Sofia da porta, com a voz trêmula. Podemos conversar? Eu estava sentada na cadeira de couro que pertencia a Ricardo, o agora ex-CEO. Girei. Daqui, você podia ver a cidade inteira. O sol da tarde dourando os arranha-céus. Ricardo costumava sentar-se aqui, olhando para o horizonte enquanto mandava mensagens para Sofia. Sinto sua falta, querida. Sente-se. Apontei para a cadeira à minha frente. Ela se sentou cautelosamente, protegendo a barriga com as 2 mãos. O gesto me enojou. Ela estava usando o bebê como um escudo, esperando que eu sentisse pena dela. Isabela, eu sei que errei. Eu não deveria ter me envolvido com o Sr. Vargas. Ricardo corrigia. Ele não é mais o Sr. Vargas, o CEO. Ele é Ricardo Vargas, o desempregado. Ou, se meus advogados forem bons o suficiente, em breve, o réu Ricardo Vargas. Lágrimas escorreram dos olhos de Sofia. Por favor, me deixe em paz. O bebê é inocente. Eu preciso do dinheiro. Abri uma gaveta e tirei uma pasta de arquivos. Sofia, vamos fazer um acordo. Diga-me. Além de Ricardo, quem são os outros 2 homens? Diga-me, e eu te dou 250 mil para sair de São Paulo e começar de novo em paz. Seu rosto mudou. As lágrimas pararam abruptamente. Um flash de pânico cruzou seus olhos. Não sei do que você está falando. Tiago, 28, personal trainer. Você o vê há 11 meses. Marcos, 42, vice-presidente de uma imobiliária, casado. Você o vê há 7 meses. Ricardo é apenas o mais rico dos 3. Coloquei as fotos do detetive na mesa, uma por uma. Você estava dormindo com os 3 ao mesmo tempo. As datas se sobrepõem. Na verdade, você nem sabe de quem é o bebê, sabe? Sofia ficou pálida como um cadáver. Como? Como você sabe? Eu sorri? Sofia, desde o dia em que você me adicionou no Instagram, eu sabia que algo estava errado. Uma linda garota de 24 anos se aproximando voluntariamente da esposa de 36 anos de seu chefe. O que mais você poderia estar procurando, se não problemas? Eu entrei no jogo por 3 meses. Você atuou bem, mas o roteiro era terrível. Levantei-me, contornei a mesa e parei na frente dela. Instintivamente, ela se inclinou para trás, abraçando o estômago. Vou te dar 3 dias, eu disse baixinho. Traga-me as informações de contato desses 2 homens e os registros de cada transferência bancária entre vocês. Eu te dou os 250 mil e você sai do estado. Caso contrário, inclinei-me perto do ouvido dela. Entregarei à polícia provas de que você fraudou 3 homens simultaneamente,
fingindo gravidez e emergências. Sabe quantos anos você pega por estelionato? Especialmente quando a soma ultrapassa facilmente R, 500 mil. Seu corpo começou a tremer como uma folha ao vento. Não, você não faria isso. Você mesma disse. O bebê é inocente. Endireitei-me. O bebê é, você não é. E Sofia, você tem certeza de que quer ter este filho? Crescer em um ambiente onde a mãe é uma fraudadora e o pai é um agressor arruinado? É esse o presente que você quer dar ao seu filho? Sofia desabou. Ela cobriu o rosto e começou a chorar incontrolavelmente, seus ombros sacudindo violentamente. Fiquei ao lado dela, observando-a friamente, sem sentir nada. 3 meses atrás, eu havia chorado exatamente assim no escritório da minha casa, agarrando aquele ultrassom, sentindo como se o mundo estivesse desabando sobre mim. Pensei que ia morrer, que ia enlouquecer, que me tornaria uma daquelas mulheres desprezadas que choram nas redes sociais implorando por simpatia familiar, mas eu não o fiz. Escolhi um caminho diferente, o caminho da vingança fria e calculada. 3 dias eu disse a ela e voltei para minha cadeira. Apertei o botão do intercomunicador. Segurança, por favor, acompanhe a certa. Mendes até a saída. 2 guardas entraram e a ajudaram a se levantar. Na porta ela se virou para me olhar. Havia medo e ódio em seus olhos. Isabela, o karma vai te pegar por isso. Mulheres como você merecem ser abandonadas. Eu, sorri, obrigada. Mas antes que isso aconteça, comece a pensar em como vai lidar com a Polícia Federal. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou ao escritório. Olhei para o pôr do sol e disquei o número de Lívia. Lívia, investigue as contas bancárias de Sofia, especialmente nos últimos 2 anos. Quero saber quem mais depositou dinheiro em suas contas além de Ricardo. Nomes, valores, datas. Isabela, esta é sua primeira diretriz oficial como nova CEO? Sim, desliguei. Abri o laptop. O papel de parede ainda era uma foto minha e de Ricardo em Angra dos Reis no verão passado. Ele tinha o braço em volta da minha cintura, sorrindo ternamente. Naquele momento, eu já sabia sobre Sofia, mas continuei sorrindo para a câmera, desempenhando meu papel no casamento perfeito. Agora, das 2 pessoas na foto, uma estava à beira da ruína e a outra estava renascendo das cinzas. Meu telefone tocou. Era meu filho, Lucas. Mãe, o papai tá aqui. Ele tá na porta da frente do vovô, gritando que quer ver a Laura e eu. Meu coração deu um pulo. Não abra a porta. Diga ao vovô para ligar para a polícia. Agora. Mãe, ele está assustador. Ele diz que se você não vir, ele vai. Do outro lado da linha, ouvi uma confusão e depois a voz áspera de Ricardo. Isabela, você acha que venceu? Acha que roubar minha empresa significa que pode dormir em paz? Você se esqueceu que Lucas e Laura são meus filhos também. Tenho direitos de custódia. Posso te processar. Vou dizer ao juiz que você me agrediu, que você é mentalmente instável, que você fará qualquer coisa por dinheiro. Apertei o telefone até meus nós dos dedos ficarem brancos. Tente, eu disse, minha voz estranhamente calma. Se você entrar com o pedido de custódia, enviarei as provas de seus subornos diretamente para o promotor. Vamos ver o que se move mais rápido. Uma audiência no Tribunal de Família ou uma acusação federal por corrupção e estelionato. Ele ficou quieto por alguns segundos, depois soltou uma risada sinistra. Tudo bem, Isabela, você joga duro. Mas adivinhe? Sofia acabou de me ligar. Ela me disse que você a está denunciando por fraude. Ela também disse que tem segredos meus. Se você a denunciar, ela me arrastará para o inferno com ela. É isso que você quer, Isabela? Destruição mútua? Eu não respondi. O que eu queria era que ele ficasse sem nada e que ela fosse para a prisão. Quanto à destruição mútua, Ricardo já havia perdido tudo. Ele apenas não havia percebido ainda. Desliguei. Enviei uma mensagem para o desembargador Matos. Teodoro, se alguém alegar falsamente que estou agredindo meu marido, ignore. A resposta veio imediatamente. Não se preocupe, Isabela. A propósito, a família da vítima daquele acidente de carro há 3 anos está tentando reabrir o caso. Você quer conhecê-los? Lendo a mensagem, um sorriso lento se formou em meu rosto. 3 anos. Os pais daquele jovem programador passaram 3 anos lutando por justiça para seu filho. Ricardo tentou calá-los com dinheiro, mas eles não desistiram. Quando entrei em contato com eles na semana passada, a senhora idosa havia agarrado minhas mãos e dito:
Doutora, sabemos que você era a esposa dele, mas não temos mais esperança. Agora eu finalmente poderia lhes dar uma resposta. Digitei de volta. Amanhã às 10h, no meu antigo escritório de advocacia. Os pais da vítima pareciam muito mais velhos do que eu imaginava. A mãe, na casa dos 70 anos, estava curvada, mas seus olhos possuíam uma intensidade impressionante. O pai estava em uma cadeira de rodas, um derrame havia deixado metade de seu rosto paralisado, mas ele apertou minha mão com uma força tremenda. Doutor Alencar, disse a senhora, esperamos 3 anos. Não temos medo de morrer. Só queremos justiça para o André. Servi-lhes um pouco de chá na pequena sala de conferências do meu antigo escritório. Foi aqui que trabalhei antes de me casar. Meu diploma e uma foto de uma jovem, confiante e sorridente, eu ainda estavam pendurados na parede. Naquela época, eu pensei que seria a melhor advogada corporativa do país, não a esposa de alguém. Senhor e Senhor Bastos, sentei-me em frente a eles. O filho de vocês, André Bastos, tinha 25 anos, era programador na Vargas Tech. Ele morreu em um acidente na rodovia dos Bandeirantes em 17 de novembro, há 3 anos. A história oficial foi falha nos freios, e o motorista que o atingiu fugiu do local e nunca foi encontrado. A mãe começou a chorar. Sim, mas André nos ligou uma semana antes de morrer. Ele nos disse que havia descoberto um segredo na empresa. Um segredo enorme. Ele disse que se falasse, a empresa entraria em colapso. Perguntamos a ele o que era, mas ele disse que não podia nos contar por telefone para não nos colocar em perigo. Ela tirou um lenço de pano, desembrulhou-o cuidadosamente e me mostrou um celular quebrado. A polícia nos disse que não podia ser consertado, que os dados estavam perdidos, mas não o jogamos fora. Isabela, você acha que alguém poderia dar uma olhada nele? Peguei o telefone e o passei para o especialista em perícia de TI, que esperava do lado de fora. Um gênio em recuperação de dados que paguei uma fortuna para contratar. Sra. Bastos, vou precisar de tempo, mas quero lhe perguntar uma coisa. Nesses 3 anos, alguém os abordou oferecendo dinheiro para abandonar a investigação? O velho na cadeira de rodas abriu bem os olhos, um som rouco escapando de sua boca torcida. Sua esposa deu um tapinha em suas costas e disse: sim, o próprio Ricardo Vargas veio à nossa cidade na Serra da Mantiqueira. Ele nos ofereceu R$ 1 milhão para assinar um acordo de confidencialidade e quitação. Nós recusamos. Então, ele nos ameaçou. Ele disse que tínhamos outro neto morando na cidade e que deveríamos ter cuidado. Senti meu sangue ferver. Ricardo, você é ainda mais repulsivo do que eu imaginava. E vocês pegaram o dinheiro? Não. A senhora ficou agitada. Queremos justiça. A vida do meu André não vale R$ 1 milhão. Apertei a mão dela. Certo. Vou lhes dizer algo agora. Ricardo não matou seu filho sozinho. Tirei uma cópia da minha investigação particular sobre o acidente. Levei um mês inteiro para rastrear o dono da oficina mecânica em Jundiaí, para onde o carro foi rebocado. Ele me confirmou que os freios foram sabotados intencionalmente. E aquele motorista de fuga, ele não existe. Foi uma armação de Ricardo. André descobriu sobre a fraude financeira e ia denunciá-la. Ricardo o convidou para jantar, colocou algo em sua bebida, o colocou inconsciente no carro e encenou o acidente. A senhora desmaiou. Tivemos que chamar o SAMU 192. Foi caótico, mas assim que os paramédicos a levaram para o hospital, fiquei sozinha na sala de conferências olhando para as árvores na rua abaixo. O especialista em TI entrou com uma expressão sombria. Isabela, recuperei. Na semana antes de morrer, André tirou fotos de vários documentos, livros caixa paralelos, receitas infladas, contratos falsos e ele engoliu em seco. Há uma gravação de voz. Coloquei os fones de ouvido. Ouvi a voz de André, jovem e nervosa. Senhor Vargas, esses números não batem. AR, 15 milhões em receita sem contratos ou notas fiscais. Isso é crime. Tenho que informar o conselho e a CVM. Então a voz de Ricardo, suave, serpentina. André, garoto, você é jovem. Você não entende como os negócios funcionam. Vou te dizer uma coisa, te dou R$ 1 milhão. Você renuncia e se muda do estado. Deixe isso pra lá. Não é algo pra deixar pra lá. É um crime. Eu o respeitava. Ricardo soltou uma risada fria. Você sabe quanto dinheiro eu dou por ano a um diretor sênior da Receita Federal? Você sabe quantos políticos eu tenho no meu bolso? Se você me denunciar, acha que não será preso amanhã por posse de pornografia infantil? Ou que no dia seguinte você não aparecerá tendo cometido suicídio por remorso? A gravação terminou. Tirei os fones de ouvido. Minhas mãos tremiam.
mas não de medo. Com esta gravação, as provas da fraude e o testemunho do mecânico, eu tinha mais do que o suficiente para deixar Ricardo apodrecer na prisão federal pelo resto da vida. Mas eu precisava de mais uma coisa, eu precisava de Sofia. Liguei para ela. Ela atendeu com uma voz rouca. Isabela, tomei uma decisão. Estou disposta a cooperar, mas tenho uma condição. Fale. Quero que você garanta que meu bebê, seja quem for o pai, nasça seguro e cresça sem problemas. Não quero seu dinheiro. Eu quero que você seja a madrinha. Eu congelei. Isso excedeu tudo o que eu havia previsto. Sofia, você percebe o que está pedindo? Você está me pedindo para ser a madrinha do filho da amante do meu marido. Eu sei, sua voz falhou. Eu sei que minha vida está arruinada. Meus pais me deserdaram. Meus amigos me bloquearam. Aqueles 3 homens me odeiam. Só me resta este bebê. Eu sei que não mereço ser mãe, mas quero que ele tenha um bom respaldo. Você é poderosa. Se você o proteger, ele terá esperança. Houve um longo silêncio. Vamos nos encontrar pessoalmente para falar sobre isso, eu disse a ela. Nos encontramos em uma lanchonete isolada nos arredores da cidade. Sofia parecia ainda mais emagrecida, com olheiras profundas, mas sua barriga de 4 meses de gravidez era visível. Ela deslizou um pendrive pela mesa, os contatos de Tiago e Marcos, os recibos das transferências, as conversas do WhatsApp, tá tudo aí. Tiago me deu R 150 mil, Marcos me deu R 400 mil. Somado aos R 600 mil de Ricardo, são R 1.150.000. Sei que é estelionato. Estou disposta a devolver o dinheiro e ir para a cadeia. Mas o quê? Eu quero ter meu bebê. Ela olhou para mim e vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Teimosia desesperada. Isabela, eu sei que você me odeia. Eu também me odeio, mas o bebê é inocente. Fui a outra clínica particular para repetir o teste de paternidade. É de Ricardo. Desta vez é real. Peguei o pendrive sem dizer uma palavra. Meus pais são extremamente tradicionais, ela continuou. Quando tirei boas notas, eles se recusaram a pagar a faculdade. Disseram que era inútil uma garota estudar. Roubei dinheiro de casa, vim para São Paulo trabalhar. Fiz cursos online à noite, até finalmente conseguir um emprego na sua empresa. Pensei que Ricardo poderia me ajudar, que ele poderia me dar a vida que eu queria. Eu estava errada. Não deveria ter sido gananciosa ou procurado atalhos. Mas agora só quero este filho. Quero que ele cresça bem, não como eu. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela não estava soluçando. Ela as enxugou rudemente com as costas da mão. Por que você não fez um aborto? Perguntei. Eu já fiz quando tinha 18 anos. Eu não sabia de nada. Fui a uma clínica de fundo de quintal e quase morri. O médico me disse que meu revestimento uterino era muito fino e que se eu abortasse novamente, provavelmente nunca mais engravidaria. Ela sorriu amargamente. Ah, a ironia, não é? Ganho a vida com meu corpo e estou prestes a perder até o direito de ser mãe. Olhei para ela e de repente senti uma pontada de exaustão moral. Pensei que esta guerra seria pura satisfação e vingança, mas agora, sentada em frente à mulher que eu odiava com toda a minha alma, só senti um vazio. Sofia, eu disse, não serei a madrinha do seu filho, mas posso te ajudar. Estou te dando 2 opções. Primeiro, você testemunha comigo para colocar Ricardo na prisão por fraude, suborno e assassinato. Em troca, testemunharei a seu favor para que você consiga liberdade condicional pela fraude. Te darei dinheiro para sair do país e dar o bebê para adoção para que você possa recomeçar. Segundo, você fica com seu filho e o cria. Eu te arranjarei um emprego decente, mas você terá que aceitar que, pelo resto da sua vida, você é a única responsável por essa criança. Chega de boates. Chega de homens ricos. Chega de atalhos. Ela olhou para mim e lentamente a luz voltou aos seus olhos. Eu escolho a segunda. Por quê? Ela tocou sua barriga e sussurrou. Porque quero tentar viver sem depender de um homem. Ofereci minha mão. Ela pareceu surpresa por um segundo. Depois a apertou. Suas mãos estavam frias, mas seu aperto era firme. Então é um prazer fazer negócio com você, eu disse. Sua primeira missão. Ligue para Ricardo. Diga a ele que você tem as provas da fraude fiscal dele e o extorqua. Peça a ele R2, 5 milhões. Enquanto você fala com ele, quero que o faça confessar que ordenou o assassinato de André Bastos. O rosto de Sofia ficou pálido, mas isso é uma armadilha. Eu sorri. Não era vingança pura? Ricardo foi mais burro do que eu pensava e também mais cruel.
No dia seguinte à ligação de Sofia, ele apareceu com uma maleta de dinheiro. Não R$ 5 milhões, mas R$ 250 mil, junto com um acordo de confidencialidade. Ele queria comprar as provas e forçá-la a assinar uma ordem de silêncio sob ameaça de ação legal. Sofia, seguindo minhas instruções, fingiu hesitar, fingiu estar aterrorizada e finalmente aceitou relutantemente. Ela assinou o papel, pegou o dinheiro e acidentalmente derramou seu café por toda a calça de Ricardo. Enquanto ele se limpava, meus investigadores tiraram fotos de toda a troca, mas isso era apenas o aperitivo. O golpe fatal veio depois que Ricardo deixou a cafeteria. Ele dirigiu para os arredores, para um parque industrial abandonado em Jundiaí, onde ficava a oficina mecânica. Lá estava a testemunha-chave que ele havia subornado há 3 anos. Ele não sabia que eu havia instalado um rastreador GPS e um dispositivo de escuta no telefone reserva de Sofia, que ela havia deslizado no bolso do casaco dele antes de se despedir. Valdir. A voz de Ricardo chegou pelo meu fone de ouvido. Temos um problema. Aquela vadia tem os documentos do André. Preciso me livrar dessas coisas e sair daqui. Encontre-me um contato que possa me levar para o Paraguai esta noite. Valdir, o dono da oficina, era o homem que havia adulterado os freios. Eu passei 2 meses encontrando seu ponto fraco. Seu filho estava estudando em Londres, totalmente financiado por Ricardo, mas Valdir não sabia que seu filho estava agora sob minha proteção. Senhor Vargas. A voz de Valdir tremeu. As coisas estão ruins. Aquela mulher, Isabela, sabe de alguma coisa. Ontem, a Polícia Federal veio fazer perguntas sobre o que aconteceu há 3 anos. Do que você tem medo, seu idiota? Rugiu Ricardo. Se você mantiver a boca fechada, nada vai acontecer comigo. Mas se você se atrever a abrir o bico, seu filho, você sabe o que vai acontecer com ele. Cerrei os punhos. Ameaças. O arsenal de Ricardo sempre se baseava na mesma tática. Chefe, disse Valdir de repente. Eu pensei sobre isso. Já avisei meu filho para se esconder. Vou me entregar à polícia. Pelo fone de ouvido, ouvi estática, depois Ricardo praguejando, uma briga e finalmente um baque surdo e o grito abafado de Valdir. Valdir? Ninguém respondeu. Liguei imediatamente para o 190 e dirigi em alta velocidade em direção à oficina em Jundiaí. 20 minutos depois, a patrulha policial e eu chegamos quase simultaneamente. Valdir estava no chão em uma poça de sangue com um traumatismo craniano grave de uma chave inglesa, mas ainda respirava. Ricardo havia fugido. No entanto, havia um rastro de sangue. Ele também estava ferido. Bloqueiem as rodovias em direção ao norte, eu disse ao delegado encarregado. Ele não pode ter ido longe. E Valdir é uma testemunha-chave. Ele tem que sobreviver. O delegado olhou para mim com uma expressão complexa. Sr. Alencar, como você sabia que isso ia acontecer aqui? Porque eu o estou escutando há semanas. Mostrei a ele minha carteira da OAB de São Paulo e um documento carimbado. Escutas legais, delegado, autorizadas por um juiz federal no âmbito de uma investigação em andamento por violência doméstica e ameaças de morte contra mim e meus associados. O desembargador Teodoro Matos supervisionou a autorização pessoalmente. Eles pegaram Ricardo 6 horas depois. Ele estava tentando cruzar a fronteira Brasil-Paraguai perto de Foz do Iguaçu, mas o interceptaram no posto de controle. Sua perna foi quebrada por um golpe que Valdir desferiu com um cano de ferro em legítima defesa. Por isso, ele não conseguiu correr rápido. Mas o mais importante, ele estava confiante demais. Acreditava que Valdir nunca o entregaria, que Sofia havia sido silenciada pelo dinheiro e que eu ainda era a esposa submissa que limparia suas bagunças. Enquanto o empurravam para a viatura, vi seu cabelo desgrenhado, sangue seco na testa, seu terno de grife rasgado nas costuras. Mas o ódio em seus olhos ainda queimava. Isabela lhe gritou de dentro da viatura. Você vai morrer da pior maneira imaginável, mesmo como um fantasma. Nunca vou te perdoar. Caminhei até a janela da viatura e o encarei. Ricardo, você sabe onde estão os pais de André hoje? Ele ficou em silêncio. Eles estão no Hospital das Clínicas vigiando o Valdir. A mãe de André disse que se Valdir sobreviver e testemunhar, ela está disposta a perdoá-lo e compartilhar parte da indenização com ele. O pai dele disse que finalmente poderá dormir em paz, porque o assassino de seu filho vai apodrecer na prisão. Encostei-me no vidro e disse alto o suficiente para ele ouvir. Você perdeu. Não para mim, mas para si mesmo. Para sua ganância, sua crueldade, sua arrogância.
Você pensou que poderia controlar tudo, mas esqueceu que as pessoas têm coração. Valdir pode ser um criminoso, mas ele ama seu filho. Sofia pode ser uma aproveitadora, mas quer ser mãe. E eu endireitei-me e olhei para ele de cima. Eu tenho amor. Eu te amei de verdade, Ricardo. 17 anos atrás, quando você recitava poesia nos corredores do Largo de São Francisco, pensei que você era o homem mais nobre do mundo. Mas agora percebo que você nunca buscou a luz. Você deixou a escuridão te consumir até se tornar ela. Eles o levaram embora. Fiquei ali, observando o carro da polícia desaparecer na rodovia. De repente, senti uma exaustão infinita. Sofia saiu das sombras e segurou meu braço. Isabela, você está bem? Sim. Respirei fundo. Só um pouco cansada. O que fazemos agora? Ajustei a gola do meu casaco. Agora vamos para a empresa dar uma coletiva de imprensa. Anunciaremos que Ricardo Vargas foi demitido e está sob custódia policial. Apresentaremos o novo conselho de diretores. Congelaremos o IPO por enquanto, mas o reiniciaremos assim que possível. E eu anunciarei. Olhei para o leste, onde o céu de São Paulo começava a ficar com o cinza azulado do amanhecer. Anunciarei que a era de Isabela Alencar começou. A coletiva de imprensa foi mais tranquila do que eu esperava. Fiquei no pódio da sede da empresa. Atrás de mim estava o novo logotipo. Eu havia removido a palavra Vargas e rebatizado a empresa como Aurora Tech, a luz que brilha antes do amanhecer. Abaixo, sentados, estavam jornalistas do Valor Econômico, Forbes, investidores e representantes sindicais. Eu usava um terno branco feito sob medida. O hematoma na minha bochecha esquerda havia desaparecido quase que completamente, mas deixei um traço visível intencionalmente, usando maquiagem reversa, não para provocar pena, mas como minha medalha de guerra. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas a todos. Comecei com voz firme. Como acionista fundadora desta empresa, falhei em detectar a tempo os atos ilícitos cometidos pela alta administração. A responsabilidade é minha. Peço perdão às famílias das vítimas, aos investidores fraudados e a todos os funcionários da Aurora Tech. Inclinei-me para a frente por 3 segundos. Em segundo lugar, farei vários anúncios. O sênior Ricardo Vargas foi permanentemente demitido de todos os cargos e está atualmente sob custódia federal sem fiança, sob acusações de tentativa de homicídio, suborno, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. 2. A empresa formou um comitê de investigação interno que cooperará totalmente com a CVM e o Ministério Público Federal, sem tréguas, sem acobertamentos. 3. O Conselho Executivo será totalmente renovado. Assumirei temporariamente o cargo de CEO até que um sucessor ideal seja encontrado. Um murmúrio irrompeu entre os presentes. Um jornalista de um jornal financeiro levantou a mão. Senhor Alencar, qual é seu estado civil atual com o Sr. Vargas? Estamos formalmente divorciados. Tenho a guarda total dos meus filhos e o controle majoritário das ações desta empresa. Aqui está a decisão do Tribunal de Família. Levantei a pasta. Tudo foi feito de acordo com a lei. Outro jornalista perguntou: há rumores de que você usou um incidente de violência doméstica e um antigo caso de assassinato para realizar um golpe corporativo premeditado contra seu ex-marido. Como você responde a isso? Eu sorri. Se por premeditado você quer dizer que passei 3 meses em silêncio, coletando provas do adultério e desvio de dinheiro do meu marido, e depois mais 3 investigando o assassinato que ele tentou encobrir, então sim, foi um ato premeditado. E se, por golpe corporativo, você quer dizer que depois de ser esbofeteada em público na frente de 500 pessoas, decidi não ser a vítima silenciosa de sempre, então sim, eu dei um golpe. Encarei diretamente os olhos do jornalista. Mas, senhor, deixe-me perguntar uma coisa. Se seu sócio roubasse suas economias, cometesse uma fraude maciça em sua própria casa e se revelasse um assassino encoberto, o que você faria? Fingiria que nada aconteceu e terminaria seu jantar ou se levantaria e exporia tudo? O jornalista ficou sem palavras. Eu escolhi me levantar e continuei. Não foi fácil. Paguei um preço imenso. Meu casamento, a estabilidade dos meus filhos, os últimos 17 anos da minha vida, mas em troca ganhei algo muito mais valioso: justiça e liberdade. Após a coletiva de imprensa, voltei ao meu escritório. Lívia, a CFO, me seguiu com uma pilha de pastas. Isabela, aqui está a lista proposta para a nova liderança. Para a CTO, trouxemos um ex-executivo do Google e aqui está o feedback inicial dos investidores.
Ela fez uma pausa e sorriu. Todos eles dizem: você parece muito mais confiável do que Ricardo Vargas. Peguei a pasta sem abri-la e olhei para ela. Lívia, por que você me apoiou? Ela congelou por um segundo, depois se sentou. Porque também sou mulher, porque tenho uma filha. E porque já vi muitas Isabelas nesse mundo corporativo acabarem destruídas por antidepressivos como dano colateral, ou simplesmente transformadas em parte da mobília de seus maridos. Eu queria ver se uma Isabela poderia se tornar a rainha do conselho. Ela ofereceu a mão. Majestade, leve-me para a guerra com você. Apertei a mão dela com firmeza. Os 3 meses seguintes foram uma loucura. Eu acordava às 6, fazia o café da manhã para o Lucas e a Laura. Os levava para a escola e ia para o escritório para uma cadeia de reuniões, reestruturação da crise financeira e lidar com auditorias da Receita Federal. Chegava em casa às 22, verificava a lição de casa, colocava as crianças na cama e revisava relatórios legais até o amanhecer. Perdi 7 quilos. Ganhei cabelos brancos, mas a empresa ressuscitou. Lançamos uma nova linha de software. Recuperamos a confiança dos fundos de investimento de São Paulo e Londres. A CVM determinou que a nova gestão não estava ligada aos crimes passados e nos deu a penalidade corporativa mínima. Retomamos nossos planos de IPO com uma avaliação de mercado ainda maior do que antes, porque o mercado provou que uma empresa de tecnologia limpa, sem manchas de corrupção, valia muito mais. Mais importante, eu me encontrei novamente. Eu não era a esposa de Ricardo. Não era apenas a mãe de Lucas e Laura. Não era apenas a filha do reitor Alencar. Eu era Isabela Alencar, advogada, empresária, guerreira. Os pais André Bastos vieram me ver em meu escritório. A senhora idosa me trouxe uma caixa de doces caseiros do interior. O pai agarrou minhas mãos e chorou pelo lado do rosto que não estava paralisado. Doutora. Não, CEO. A senhora corrigiu. O julgamento do meu menino começa na próxima semana. O promotor diz que Ricardo pode pegar prisão perpétua sem possibilidade de condicional, acumulando as acusações. Eu sei. Vou testemunhar como a principal testemunha da acusação. Você não guarda rancor de mim? No começo, você não confiou em mim. Achou que por eu ser a esposa dele, tentaria acobertar. Não guardamos rancor, disseram eles. Agradecemos a você. Se não fosse por sua tenacidade, este caso teria sido enterrado na gaveta de um promotor para sempre. Eles me mostraram que a justiça, embora às vezes lenta e cega no Brasil, eventualmente chega. Quando eles saíram, Sofia entrou. Sua barriga era imensa. Ela estava grávida de 7 meses e andava com dificuldade, mas estava com uma cor muito melhor. Seguindo o meu plano, eu havia conseguido para ela um emprego como administradora de nível básico em uma filial distante da empresa. O salário era básico, mas suficiente para se sustentar com dignidade. Isabela, ela me chamou pelo primeiro nome agora. Pensei sobre isso. Quando o bebê nascer, quero que ele leve seu nome de solteira. Fiquei atônita. Alencar. Sim. Quero chamar Ludinoa Alencar. Você será sua protetora nas sombras. Nunca quero que ele saiba que seu pai biológico é um assassino na prisão federal, nem que sua mãe foi uma fraudadora e uma interesseira. Quero que ele tenha uma página em branco. Olhei para sua barriga redonda e de repente senti um peso incrivelmente estranho, como uma responsabilidade divina. Sofia, a criança pode levar meu nome, mas você tem que me prometer uma coisa, o que for preciso. Viva bem, mas não por ele. Por você mesma. Termine sua faculdade online, aprenda idiomas, consiga um emprego sério, nunca mais dependa da conta bancária de um homem e nunca tente procurar atalhos fáceis. O mundo é um caminho muito estreito para nós, mulheres, mas por mais estreita que seja a trilha, é terreno firme, não um penhasco. Lágrimas caíram, mas ela estava sorrindo. Eu prometo, já me matriculei em administração pública na faculdade estadual. Quando me formar, quero me candidatar a uma promoção legítima na sua empresa, começando de baixo. Bom, eu disse a ela, estarei esperando. O julgamento criminal contra Ricardo começou no início do inverno no Fórum Criminal da Barra Funda. Vesti meu melhor terno e sentei-me no banco das testemunhas. Enfrentando-me estava o advogado de defesa de Ricardo, um dos advogados criminais mais caros da Faria Lima, famoso por manter ricos corruptos fora da prisão. Senhor Ricardo Vargas foram casados por 17 anos. Você e meu cliente, o senhor Ricardo Vargas, foram casados por 17 anos. Você alega violência doméstica contínua, mas por que esperou até este ano para denunciar? Porque antes ele nunca havia me batido onde outros pudessem ver, eu disse calmamente.
porque antes os golpes que ele me dava em casa eram sempre em lugares que minhas roupas podiam cobrir. Houve um alvoroço no tribunal. O juiz bateu o martelo. Sra. Alencar, você reuniu uma quantidade imensa de evidências. Infidelidade, lavagem de dinheiro nas Ilhas Cayman, o encobrimento de assassinato. Não é verdade que você começou toda essa investigação apenas depois de descobrir que ele era infiel? Correto. Então pode-se deduzir que sua real motivação não foi justiça cívica, mas vingança pessoal e econômica? Uri. Doutor, deixe-me fazer uma pergunta. Se você descobrir que um de seus sócios está roubando dinheiro e você secretamente reúne provas e o denuncia à polícia, isso se chama vingança ou se chama buscar justiça? O advogado gaguejou. São coisas diferentes. Não é exatamente o mesmo. Ricardo roubou meu casamento, minha confiança, 17 anos da minha juventude. Ele também estava roubando dinheiro da empresa que construímos juntos e roubou a vida de André Bastos. Eu reuni provas para que ele pagasse por suas ações. Se a lei brasileira considera isso vingança, então eu me declaro culpada. Mas mesmo que seja pura vingança, isso não altera o fato legal de que seu cliente cometeu esses crimes. O advogado de defesa mudou de tática. Senhora, você se tornou amiga da Excitá, Sofia Mendes, para obter informações íntimas sobre meu cliente por meio de engano. Você colocou dispositivos de escuta em propriedades privadas. Isso não viola flagrantemente o direito fundamental à privacidade? Sofia foi quem me contatou primeiro nas redes sociais. Ela exibiu voluntariamente parte de seu relacionamento com Ricardo para mim. Eu não a forcei ou a coagi a nada. Eu apenas fiz uma pausa mais paciência do que ela enquanto jogava o jogo. Você escondeu microfones. Isso é legal? Não é legal admitir abertamente ao tribunal. E é exatamente por isso que não apresentei essas gravações de quarto como prova nesta sala. Todas as provas documentais e testemunhais que o Ministério Público apresentou hoje foram obtidas por canais legais, buscas policiais, perícias autorizadas, o testemunho de Valdir, o mecânico. Doutor, se você quer usar minha moralidade questionável para atacar a credibilidade da acusação, vá em frente. Mas acredito que o júri e o público brasileiro se importam muito mais se Ricardo assassinou um homem inocente e não se eu fui ou não uma esposa perfeita durante minha investigação. Olhei para a mesa do réu. Eu não sou perfeita. Cometi erros. Confiei cegamente em alguém em quem não deveria. Abri mão da minha brilhante carreira como advogada para ser uma dona de casa modelo. Mesmo quando descobri sua infidelidade inicial, tive a fantasia tola de consertar o casamento. Mas no final, escolhi a verdade. Escolhi sentar em um tribunal e contar tudo, mesmo que isso significasse estar no Jornal Nacional, mesmo que meus filhos tivessem que suportar sussurros no pátio da escola. Minha voz falhou um pouco, mas engoli em seco e me recompus. E a razão pela qual estou sentada aqui hoje não é apenas por vingança. É para dizer a todas as mulheres deste país que estão na minha situação que eles podem te trair, mas não podem te destruir. Eles podem te derrubar com um tapa, mas você pode se levantar. Você pode chorar, claro, mas depois de secar suas lágrimas, você tem que se armar até os dentes e lutar. No tribunal, não se ouvia nem um pino cair. Ricardo sentou-se na mesa da defesa em um macacão de presidiário padrão. Sua cabeça estava raspada e ele parecia ter envelhecido 20 anos. Ele olhou para mim e em seus olhos havia algo que eu não conseguia ler. Ódio, arrependimento, derrota total. Eu não me importava mais. 3 dias depois, o veredicto foi lido. Ricardo Vargas foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional por homicídio qualificado, mais 20 anos consecutivos por lavagem de dinheiro e fraude corporativa maciça. Ele nunca mais andaria nas ruas. Ele não apelou da sentença. Saindo do tribunal, dezenas de microfones da Globo, CNN e Record me cercaram. Sra. Alencar, você está satisfeita com o veredicto? A justiça foi feita, respondi secamente. Mas não tenho nada para estar satisfeita. Um jovem brilhante morreu. Uma família foi desfeita no interior de São Paulo. Meus últimos 17 anos foram uma mentira. Isso não é uma vitória, é apenas o ponto final. Você vai visitar Luimbangu? Não, nós terminamos. Quando ele me insultou me chamando de velha amargurada. Quando ele alugou quartos de hotel com uma garota de 24 anos em nosso aniversário. Quando ele me deu um tapa em público tentando me humilhar. Em todos esses momentos, nosso relacionamento acabou para sempre. Abri caminho entre as câmeras, escoltada por meus advogados, e entrei no meu carro.
Sofia estava sentada no banco do passageiro. Sua barriga estava tão grande que ela mal conseguia afivelar o cinto de segurança. Vamos comemorar? Ela perguntou. Não. Liguei o carro. Vamos para o hospital sírio-libanês. Você está prestes a ter o bebê. E você tem sua consulta final com o obstetra. Ela olhou para mim, seus olhos brilhando ternamente. Isabela, sabe de uma coisa? Às vezes sinto que você é mais uma irmã mais velha para mim do que meu próprio sangue. Eu não tenho irmãs mais novas, eu disse, dando seta para entrar na Avenida Paulista. Mas se tivesse, gostaria que ela fosse mais inteligente que você e não repetisse seus desastres. Sofia riu e esfregou a barriga. Ela não vai. Este bebê vai ser muito inteligente e uma pessoa muito boa. Como você? Não disse nada. Apenas pisei no acelerador. Pelas janelas, as luzes de São Paulo brilhavam com toda a sua intensidade. 17 anos atrás, Ricardo e eu caminhamos por essa mesma avenida pensando que envelheceríamos juntos. 17 anos depois, eu estava dirigindo sozinha por essa avenida marcada, mas cheia de poder absoluto. Isso não era um fim, era um começo. A Aurora Tech abriu seu capital na B3. Nossa capitalização de mercado ultrapassou 50 bilhões. Eu estava na sacada com vista para o pregão da B3 na rua 15 de novembro, tocando o sino de abertura. Abaixo, aplaudindo, estava toda a minha equipe, os principais fundos de investimento e meus filhos. Lucas tinha 15 anos e Laura 12. Eles usavam ternos formais e pareciam dois pequenos adultos. Sofia também estava lá. Ela era agora a gerente administrativa do departamento de logística. Depois de terminar sua graduação online, ela completou um MBA executivo. Seu filho, Noah Alencar, tinha 3 anos. Ele era um menino sapeca e lindo que sorria para todos. Ninguém em toda a empresa sabia de suas verdadeiras origens. Todos apenas presumiam que ele era o afilhado protegido da CEO. Mãe, Laura correu até mim e abraçou minhas pernas. Quando eu crescer, vou ser CEO e tocar o sino também. Claro, querida. Ajoelhei-me e apertei suavemente sua bochecha. Mas primeiro você tem que tirar 10 em tudo e depois começar a trabalhar na empresa de baixo, tirando fotocópias como a tia Sofia fez. Quanto tempo isso vai levar? Laura franziu o nariz. Isso é uma eternidade. Não é tanto tempo. Levantei-me, olhando para o gigantesco painel digital verde com os preços de nossas ações disparando. Passa num piscar de olhos. Assim como estes últimos 3 anos haviam passado, com uma gestão brilhante, transformei a empresa de tecnologia em uma referência no Brasil. Desenvolvemos IA para aplicações médicas, software que ajudava deficientes visuais a interagir com seu ambiente via reconhecimento espacial e uma plataforma abrangente de segurança anti-lavagem de dinheiro que o Banco Central acabou comprando de nós. Entrei para a lista da Forbes das mulheres mais poderosas, recebi prêmios pela minha trajetória e fui convidada para dar palestras na Fundação Getúlio Vargas e na INSPER. Quando as revistas me perguntavam o segredo do meu sucesso, eu sempre dizia: se a vida ou um homem te der um tapa, certifique-se de dar um tapa de volta, e mais forte. Não é um incitamento à violência, é um incitamento a reivindicar sua dignidade. Quando Noah fez 2 anos, Sofia conheceu um cara, um desenvolvedor de software comum. Um pouco tímido, mas genuinamente gentil. Obviamente, contratei um investigador para fazer uma verificação de antecedentes dele. Ele tinha um histórico impecável e tratava Noah como seu próprio filho. Isabela Sofia me perguntou timidamente no meu escritório um dia: você acha que ele vale a pena? O que você acha? Eu acho. Ela corou. Acho que desta vez quero realmente tentar ver como é o amor normal. Então tente, eu disse a ela, assinando alguns papéis. Mas lembre-se da regra de ouro. Nunca abandone seu emprego, seu MBA ou sua independência financeira por nenhum homem, nem mesmo o melhor do mundo. Isso é mais importante do que qualquer conto de fadas romântico. Ela assentiu, séria e diligente como uma estudante. Eles se casaram em uma pequena e charmosa cerimônia civil em uma fazenda no interior de São Paulo na primavera. Eu compareci como a família da noiva. Entrei na tenda de mãos dadas com o pequeno Noah e o entreguei à sua mãe. Noah correu para abraçar Sofia, depois se virou para mim. Dinda! Ele acenou sorrindo, senti meus olhos se encherem de lágrimas. A existência desta criança, produto da infidelidade que explodiu minha vida,
havia se tornado um dos presentes mais surpreendentes do destino. Ele me ensinou que o objetivo da vingança não é apenas reduzir seus inimigos a cinzas, mas usar essas cinzas como fertilizante para cultivar algo novo. Um ano após o IPO, em uma cúpula de executivos de tecnologia no Hotel Fasano, eu estava descansando no lounge VIP antes do meu painel. A porta se abriu e uma mulher impecável entrou, vestindo um terno Chanel sob medida. Ela parecia estar na casa dos 40 anos, elegante, com olhos afiados como navalhas. Sra. Alencar, um prazer finalmente conhecer-la pessoalmente. Sou Beatriz Monteiro, CEO do Grupo Zenith. Apertei a mão dela. Aquele nome era muito familiar no setor de tecnologia. Beatriz, já nos encontramos em algum evento antes? Nunca oficialmente. Ela se sentou, aceitando o café oferecido pela equipe. Mas acredito que temos alguns conhecidos em comum. Ergui uma sobrancelha. Por exemplo, Ricardo Vargas. Minha mão segurando a xícara de porcelana parou no ar. O grupo Zenith havia sido o rival mais feroz da empresa de Ricardo no passado. Anos atrás, Ricardo roubou um contrato governamental maciço deles, usando táticas sujas, campanhas de difamação e subornos, levando a empresa de Beatriz à beira da falência. Beatriz, coloquei a xícara na mesa. Se você veio em busca de vingança contra Ricardo, pelo que aconteceu anos atrás, você errou de pessoa. Estou divorciada dele há anos. E o que quer que ele tenha feito não é da conta da Aurora Tech. Eu sei disso perfeitamente bem, ela sorriu enigmaticamente. Vim para te agradecer. Se você não o tivesse colocado na prisão, minha empresa teria morrido naquele ano. Beatriz tirou um portfólio elegante e o colocou sobre a mesa. Também vim propor uma fusão. A Zenith tem domínio absoluto em tecnologia de casa inteligente no Brasil e a Aurora Tech domina os algoritmos de IA. Se nos fundirmos em uma joint venture, esmagaremos qualquer concorrência europeia ou asiática. Revisei rapidamente os papéis. Os termos que ela oferecia eram extraordinariamente favoráveis, bons demais, como se ela estivesse propositalmente tendo um prejuízo para se aliar a mim. Beatriz, isso. Não se apresse em rejeitar. Ela interrompeu, inclinando-se para a frente. Eu sei o que você está pensando. Você acha que por eu ser inimiga do seu ex-marido, isso é um cavalo de Troia, uma armadilha. Mas, Isabela, olhe para mim. Também sou uma executiva no mundo de lobos. Também fui traída no passado. Também tive que reerguer minha empresa das cinzas. Quando olho para você, é como me olhar no espelho. Beatriz baixou a voz para um sussurro conspiratório. Além disso, tenho algo que lhe interessa. Tenho mais sujeira sobre os remanescentes de Ricardo Vargas da prisão federal. Ele ainda está movendo os pauzinhos através de seu advogado procurador para tentar ferrar sua empresa. Gostaria de saber quem é o traidor dentro do seu próprio conselho de administração. Estreitei os olhos. Quem? Bruno, seu atual o amigo íntimo de faculdade de Ricardo. Senti meu sangue gelar. Bruno, aquele desgraçado. O homem que foi o mais rápido a se render e jurar lealdade incondicional a mim há 3 anos. O executivo cujo bônus eu havia quadruplicado. Você tem provas disso, Beatriz? Hoje à noite, às 21 Agra, Hotel Unique, quarto 1208, 922. Bruno está se encontrando secretamente com o advogado procurador de Ricardo para revisar a estratégia de ataque às suas ações. Se estiver interessada, vá ouvir. Beatriz levantou-se e alisou perfeitamente seu terno Chanel. Isabela, não faço isso por pura solidariedade feminina. Faço porque me beneficia. Se Bruno tomar o controle da Aurora Tech e devolver, ao círculo de Ricardo, serei o próximo alvo deles. Então nossa aliança é uma questão de sobrevivência mútua. Ela caminhou até a porta e se virou antes de sair. A propósito, Isabela, aquele vídeo de celular em que você dá 10 tapas em Ricardo Vargas no palco, aquele que ainda circula na Dark Web, eu já assisti dezenas de vezes. E garanto, foi a coisa mais satisfatória que eu já vi. Ela deixou o lounge VIP, me deixando sozinha. Fiquei sentada por um longo tempo em silêncio. Então peguei meu telefone e liguei para meu chefe de segurança corporativa, um ex-comandante do BOP, na minha folha de pagamento. Preciso que você instale microfones altamente sensíveis no quarto 1208 do Hotel Unique esta noite. Quero cada palavra dita lá gravada. Chefe, isso é espionagem ilegal sem um mandado.
Tenho forte suspeita de que o Cool está cometendo espionagem corporativa, vazando segredos comerciais e tentando sabotar uma empresa de capital aberto. É uma medida preventiva para proteger os ativos da empresa. Assumirei todas as consequências. Naquela noite, não fui ao hotel. Sentei-me no sofá da sala de estar do meu apartamento nos Jardins, supervisionando a lição de matemática de Lucas e Laura, enquanto ouvia, através de um fone de ouvido oculto, o áudio criptografado. Ouvi a voz de Bruno, a voz do advogado de Ricardo e uma terceira voz desconhecida pertencente a um lobista. O plano de Ricardo é claro, dizia Bruno. Se conseguirmos virar o jogo e destruir a Isabela legalmente e na mídia, ele está disposto a transferir todos os seus direitos de voto de suas subsidiárias ocultas para mim. Dezenas de milhões. Mas Ricardo não tem mais ações, duvidou o advogado. Você está errado, zombou Bruno. Durante o divórcio rápido, Isabela, por mais inteligente que a superadvogada se ache, não cavou fundo o suficiente. Ricardo ainda tem uma participação protegida de 15% em um fundo cego nas Ilhas Caimã sob uma empresa de fachada. Some isso aos meus 10%. E se convencermos o mercado de que ela é uma psicopata, temos margem suficiente para forçar uma aquisição hostil na próxima Assembleia de Acionistas. Mas a Isabela tem a imprensa no bolso, agora tossiu o lobista. Para derrubá-la, precisamos de um escândalo sujo, do tipo que destrói carreiras morais. Eu já cuidei disso. Bruno baixou a voz, pingando veneno. Quando ela reuniu provas contra Ricardo há 3 anos, ela cruzou muitas linhas legais. Subornos, escutas ocultas, coerção. Tenho tudo registrado em um disco rígido. E se isso não for suficiente, o relacionamento dela com a ex-amante do marido, Sofia, é super estranho. Você sabe que o filho que Sofia teve, Noah, na verdade é. Arranquei violentamente o fone de ouvido. Chega. Eu sei o que tenho que fazer. Na manhã seguinte, convoquei uma reunião de emergência do Conselho de Administração no 40 grau andar do nosso arranha-céu. Bruno sentou-se na ponta da mesa de mogno, acenando e sorrindo para mim como o cachorrinho leal que ele fingia ser todos os dias. Membros do conselho, comecei. Apoiando as mãos na mesa, convoquei esta reunião de emergência para anunciar 2 resoluções imediatas. Primeiro, o senhor Bruno Alves está demitido com efeito imediato de seu cargo de COO e removido da empresa sob suspeita de alta traição corporativa, vazamento de segredos comerciais e espionagem corporativa com agentes externos. O sorriso de Bruno congelou. Seus olhos se arregalaram como pires. Segunda resolução, continuei com uma voz glacial. Proponho ativar a pílula de veneno. Um plano de direitos dos acionistas para diluir quaisquer ações ligadas a um fundo cego ou empresa de fachada direta ou indiretamente ligada ao Sr. Alves ou a Ricardo Vargas, impedindo qualquer aquisição hostil. Além disso, hoje enviaremos um dossiê ao Ministério Público e à CVM, detalhando as contas ocultas do Sr. Vargas nas Ilhas Caimã, por lavagem de dinheiro contínua. Isabela, isso é uma caça às bruxas. Bruno saltou de pé, vermelho de raiva. Você está cuspindo mentiras. Você não tem nenhuma prova. Peguei o controle remoto do projetor e apertei um botão. A tela de LCD gigante desceu. Um arquivo de áudio editado tocou pelos alto-falantes de alta fidelidade da sala. Cada uma de suas palavras conspiratórias. Cada menção de destruir minha vida e atacar a empresa ecoou com uma clareza arrepiante. Isso são escutas ilegais, é um crime contra a privacidade, gaguejou Bruno, suando profusamente. São gravações de segurança preventivas respaldadas pelo protocolo de segurança corporativa de uma empresa de capital aberto. Menti com a frieza de uma estátua. Sendo cool, você deveria rever os protocolos de segurança cibernética que assinou em seu contrato. Bruno desabou em sua cadeira, sem ossos. Você sabia. Você armou uma armadilha para mim. Beatriz Monteiro me contou. Seus supostos aliados te venderam antes mesmo de você começar a jogar. Acenei em direção à porta. 2 seguranças entraram. Acompanhe-no para arrumar seus pertences pessoais de seu escritório. Notifiquem o departamento jurídico para entrar com ação de espionagem corporativa hoje. Ah, e mais uma coisa, Bruno fez uma pausa. Além de tudo isso, incluiremos a acusação de ser cúmplice de assassinato. Porque naquele acidente em que André Bastos perdeu a vida, você ajudou Ricardo a lavar o dinheiro usado para pagar Valdir, o mecânico, não foi?
Ricardo não saberia como esconder essa operação financeiramente sem sua ajuda. Bruno quase desmaiou no local. Como você sabe disso? Valdir acordou do coma há 1 ano, sussurrei enquanto passava por ele. E ele cantou como um canário. Eles o arrastaram para fora. A sala de reuniões mergulhou em um silêncio grave. Lívia quebrou a tensão, engolindo em seco. Isabela, o que fazemos agora? Levantei-me, peguei meu blazer e o coloquei sobre os ombros. Agora vou à penitenciária federal ver meu ex-marido. Vou deixá-lo saber que a última carta, podre em seu baralho, acabou de queimar até virar cinzas. A sala de visitas da penitenciária de segurança máxima era cinzenta, sombria e deprimente. Fazia quase 4 anos. Ricardo Vargas sentou-se do outro lado do vidro de segurança. Ele usava um uniforme cinza. Seu cabelo, antes perfeitamente penteado, agora estava raspado, ralo e totalmente grisalho. Ele estava inchado e flácido, parecendo um velho corcunda. No entanto, no fundo de seus olhos, o ressentimento ainda queimava como brasas venenosas. Você veio de novo? Ele murmurou pelo telefone. O que você quer exibir agora? Que o Bruno foi preso ou que você finalmente encontrou meu fundo cego no exterior e o congelou? Ambos respondi, segurando o receptor. Mas principalmente vim para te contar algumas anedotas. Ele não disse nada, mas sua mandíbula se contraiu. Primeira anedota. Sofia se casou com um desenvolvedor de software. Ele é um homem honesto e a trata maravilhosamente bem. Segunda anedota. O pequeno Noah Alencar tem 4 anos agora. Ele vai para a pré-escola e é a criança mais feliz de São Paulo. Todos os dias, quando sai da escola, ele corre para mim para um abraço e me chama de Dinda. A expressão facial de Ricardo mal mudou, mas os nós brancos de suas mãos pressionadas contra o vidro o entregaram. Seu filho de sangue criado pelo amor de um padrasto, amando a mulher que destruiu seu pai biológico. E, finalmente, continuei, imperturbável. Lucas está prestes a se matricular na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, seguindo os passos do meu pai e os meus. Laura ganhou o concurso nacional de piano juvenil e provavelmente irá para Juilliard de intercâmbio no próximo ano. As agendas deles estão lotadas. Eles não têm tempo para vir visitá-lo nesta prisão esquecida por Deus, mas me pediram para passar uma mensagem. Inclinei-me perto do vidro e baixei a voz. Eles dizem, obrigado. Dizem que se não fosse pela escória absoluta que você era, eles nunca teriam percebido quão incrível, forte e poderosa é a mãe que os deu à luz. Os olhos de Ricardo ficaram injetados de sangue. Eu não sabia se ele queria chorar ou se era pura raiva assassina. Isabela, você já venceu! Ele rugiu, batendo com o punho no vidro à prova de balas. Você venceu completamente. Você destruiu meu império. Você arrancou meus filhos de mim. Você me colocou nesta jaula nojenta pelo resto dos meus dias. Isso não é suficiente? Eu não vacilei. Você se destruiu, Ricardo. Eu apenas parei de limpar sua sujeira e impedi que você destruísse a vida de outras pessoas. Levantei-me da cadeira de metal para sair. Isabela, ele chamou de repente, seu tom estranhamente quebrado, soando exatamente como quando éramos namorados na faculdade. Sim, se naquela época, se eu tivesse confessado tudo, se eu tivesse me arrependido de verdade, chorando a seus pés, você teria me perdoado? Virei-me para olhá-lo. Olhei para este homem por quem eu havia sido loucamente apaixonada na minha juventude. Este homem que mais tarde odiei a ponto de desejar sua morte e este prisioneiro comum e patético que ele era agora. Eu não sei, respondi com firmeza absoluta, mas o dano colateral teria sido evitado. André Bastos ainda estaria programando e jantando com seus pais. Valdir, o mecânico, não teria sofrido um derrame que quase o matou. Sofia não teria destruído seus 20 anos. E nossos filhos não carregariam o estigma de serem filhos de um assassino de colarinho branco. Olhei para ele uma última vez. Você teve a chance de ser um bom homem, Ricardo, um bom marido e um bom pai, mas foi você, e somente você, quem escolheu a estrada para o inferno. Coloquei o receptor de plástico em seu gancho, virei-me e fui embora sem olhar para trás pelo longo corredor iluminado por luzes fluorescentes baratas. Saindo pelos portões da prisão de segurança máxima, o sol quase me cegou. Sofia estava esperando no estacionamento, encostada no capô de seu carro novo, um carro modesto que ela havia comprado, economizando seu próprio salário. Não era a Maserati que um amante mais velho lhe comprou. Era seu próprio esforço, Isabela. Ela baixou o vidro.
O pequeno Noah estava pulando em sua cadeirinha no banco de trás. Hoje é a peça da pré-escola. Noah pediu que sua Dinda superchefe sentasse na primeira fila. Você vem? Eu sorri. Um peso imenso pareceu se levantar do meu peito para sempre. Claro que vou. Entrei no banco do passageiro. O carro desceu a rodovia estadual de volta à cidade. A paisagem brasileira passava rapidamente pela janela. Lembro-me daquele verão, 17 anos atrás, quando Ricardo e eu caminhamos pelo Parque Ibirapuera, comendo pipoca, prometendo que seríamos uma única equipe para sempre. Eu era jovem, acreditava em contos de fadas e acreditava que a palavra de um homem no altar era inquebrável. Agora eu sei que o amor não é submissão. Não é tolerar tudo para manter uma foto de família no Instagram. O amor verdadeiro é respeito mútuo, crescimento paralelo e dignidade. E se um dos dois quebra isso, deixa de ser amor e se torna uma forca em seu pescoço. A propósito, Isabela, disse Sofia, observando a estrada com um sorriso tímido. Estou grávida de novo. Fiquei surpresa. E então caí na gargalhada. Meu Deus, parabéns! Em um ambiente saudável desta vez, certo? Sim, ela corou. Meu marido e eu queremos 2 filhos. Noah leva seu sobrenome Alencar. E esta garotinha a caminho levará o dele. Acho que é a coisa mais justa. Justiça. Repeti a palavra, saboreando-a. Sim, o mundo nunca foi justo conosco, mulheres. É por isso que devemos arrancar a justiça do destino com nossos dentes, 10 anos depois do famoso tapa. Presidente Alencar, aqui está o relatório de responsabilidade social corporativa deste ano fiscal. Minha assistente colocou um dossiê grosso em minha mesa no arranha-céu da Aurora Tech no Centro Financeiro de São Paulo. O Fundo de Startups para Mulheres Aurora, que eu havia fundado, ajudou a financiar mais de 3.000 empreendedoras em todo o Brasil e no exterior. O escritório de advocacia pro bono, que abri exclusivamente para vítimas de violência doméstica e pensão alimentícia não paga, havia litigado com sucesso mais de 10 milhões de casos. Folhei as páginas e assinei no final com minha caneta Montblanc. O trabalho está impecável. No próximo ano, aumente o orçamento deles em 30%. Mas, Isabela, o conselho de administração. Olhei para cima, eu sou a CEO e proprietária de 60% da empresa. Minha decisão é a decisão do conselho. A assistente assentiu com uma reverência e deixou o enorme escritório oval. Levantei-me e caminhei até a janela do chão ao teto. A cidade de São Paulo se estendia a meus pés. Anos atrás, em um palco nesta mesma cidade, dei 10 tapas no rosto do meu marido na frente da alta sociedade e disse-lhe: você está demitido da minha vida. Hoje, desta torre de vidro, usei o dinheiro que ele roubou e escondeu para mudar as regras do jogo para milhares de mulheres. Meu telefone vibrou. Era meu filho, Lucas. Mãe, passei no exame da OAB de São Paulo. A partir do próximo mês, sou associado no seu escritório pro bono contra a violência doméstica. Sorri com orgulho. Eu já sabia. O diretor do escritório me vazou sua nota. Eles me disseram que você é o primeiro da sua turma. Claro. O que você esperava? Ele disse com a arrogância de um jovem paulistano. Sou filho da lendária Isabela Alencar. E você também é filho de Ricardo Vargas. Meu tom ficou sério e suave. Lucas, não se esqueça que seu pai fez coisas horríveis e está pagando por isso com a vida. Trancado entre 4 paredes, mas o que você precisa aprender do sangue dele não é odiá-lo, mas garantir que você nunca se torne alguém como ele. Houve silêncio do outro lado da linha. Mãe, semana passada fui visitar Lu na prisão. Congolé, você foi a Bangu? Sim, ele está muito velho. Os médicos da prisão dizem que ele tem um câncer grave. Provavelmente receberá liberdade condicional em breve porque não tem muito tempo. Ele me pediu para lhe passar uma mensagem. Engolem Seco, o que ele disse? Ele disse, perdoe-me. E me disse para agradecer a você. Ele disse, obrigado por criar Lucas e Laura com tanta honra, tão bem. Obrigado por não me deixar arrastar. Luz para o lixo comigo. Olhei para as nuvens sobre o rio Pinheiros. Lembrei-me da última vez que o vi, o ressentimento e o orgulho despedaçado. E como 10 anos apodrecendo em uma cela, finalmente conseguiram moer a armadura daquele monstro egomaníaco. E o que você respondeu a ele, Lucas? Eu disse, pai, eu te perdoo, mas não te perdoo porque você merece meu perdão pelo que fez a mamãe e aquele garoto. Eu te perdoo porque me recuso a carregar seu ódio pelo resto da minha vida. Eu sou livre. Meus olhos se encheram de lágrimas. Este menino era infinitamente melhor, mais maduro e mais misericordioso do que eu na idade dele. Lu, você é muito melhor do que eu. Ele riu do outro lado.
obviamente, mãe. Construí minha vida nos ombros de uma gigante. Desliguei o telefone e voltei para minha mesa. À tarde, tive uma videoconferência com a delegação da ONU Mulheres para expandir nossas bolsas de estudo em tecnologia. À noite, eu tinha um jantar em família na casa de Sofia. Estávamos comemorando o aniversário de sua filha mais nova. E eu também veria Noah, que já tinha 14 anos e queria que sua Dinda lhe ensinasse xadrez estratégico. A vida continua. As batalhas nunca terminam. Mas eu não luto mais guerras por vingança. Agora luto guerras pelo futuro. Para construir pontes, criar oportunidades e construir um ambiente onde nenhuma mulher tenha o rosto quebrado por exigir seu lugar no mundo. Antes de desligar meu computador para ir para casa, vi um e-mail chegar. Era da mãe idosa de André Bastos, no interior de São Paulo. Aos 80 anos, ela havia aprendido a usar o iPad que lhe enviei. Doutora Isabela, meu marido faleceu na noite passada. Ele se foi pacificamente em seu sono. Antes de fechar os olhos, ele disse que finalmente iria dormir seu sonho mais longo e descansar de verdade, porque sabia que nosso André não estava mais esperando por justiça no céu. Obrigada por nos dar dignidade em nossa velhice. Que Deus abençoe sempre, Isabela. Você e sua força. Digitei rapidamente uma resposta. Fra Bastos. Os verdadeiros heróis são vocês. Se não fosse pela coragem de pais que se recusaram a vender o sangue de seu filho por R$1 milhão, a justiça nunca teria chegado para pegar os covardes. Cuide-se e se precisar de algo, você tem meu número pessoal. Apertei enviar, fechei o laptop e peguei minha bolsa. Saí para o corredor. Na parede, em frente aos elevadores executivos, pendia uma grande peça de caligrafia chinesa que meu pai, o reitor aposentado, me presenteou anos atrás. Dizia uma máxima antiga: ainda que 10 mil homens se levantem contra mim, eu avançarei. Anos atrás, eu estava sozinha em um salão de festas, enfrentando o olhar escandalizado e misógino de 500 executivos. Eu esbofetei o traidor no rosto e disse a todos para irem para o inferno. 10 anos depois, tenho milhares de pessoas trabalhando lado a lado comigo. Eles não são soldados da minha vingança, são meus companheiros de viagem. São todas aquelas mulheres e homens que um dia andaram na escuridão, foram pisoteados e tomaram a decisão inquebrantável de nunca mais ficarem em silêncio. As portas do elevador se abriram. Entrei e apertei o botão para a garagem subterrânea. Abaixo esperava meu carro e meu próximo destino, porque o livro nunca se fecha. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de iluminar o mundo, de ser a luz antes do amanhecer